Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo, Flávio. Quero contar duas coisinhas para vocês. Abre o seu coração. Tá ouvindo a canção aqui na rádio e falando sobre isso. Abrir o nosso coração. É evidente que Jesus está voltando. Flávio, mas eu ouço aí desde quando eram gente, meus pais, avós, lá atrás. Mas é eminente que Jesus está às portas. Eu, em 2019, eu tive um sonho. Eu já relatei esse sonho num grupo familiar nosso da célula, onde eu sonhei por 2 vezes. Eu ficava aqui para não falar, né? Putz, o que esse cara tá falando e tal. Mas o Espírito Santo tem me incomodado para poder falar, tem jogado na memória, né? Quando você recebe algo e joga na memória, que é o Espírito Santo pedindo para você falar, para você fazer. E nesses sonhos, eu tive desses dois sonhos. O primeiro que eu tive uma vez, eu estava no alto de um prédio e do céu caía fogo. E parecia que era estrela dos céus caindo. Mas era a bola de fogo caindo sobre a nação, sobre aquela cidade. Eu ficava desesperado, né? Desesperado por 2 vezes. No segundo sonho, esse aí do sonho do bola de fogo, eu tinha sonhado 2 vezes, tá? Então, eu tive o terceiro sonho, que foi o último, em 2019, que eu relatei isso pra célula. Eu estava num lugar e nesse lugar era um lugar todo destruído. Até minha esposa lá no dia lá ficou zoando com minha cara. Falei, então você ficou e eu fui, né? Você não me viu. Mas enfim. Mas é algo às vezes que Deus pede pra gente, revela o que vai acontecer. E nesses sonhos era um lugar muito esquisito, era destruído, muita rocha, pedra. Em cima dessa pedra eu vi um amigo, um colega de época de escola. Eu não me recordo quem que é, não sei se essa pessoa era um colega que até faleceu o ano passado de Covid. Eu não me recordo direito, mas eu vi essa pessoa. E eu entrei numa casa simples, onde estava eu e o meu irmão, o Rodrigo, que é meu irmão do meio. E nesse dia lá, eu lá tava cortando, ó, pra você ver, detalhes. Eu tava cortando um pão, passando manteiga. E meu irmão perguntou assim, cadê a Lisa? Falei, tá lá em casa. Eu devo ter... Na minha sensação, parece que eu discuti com ela e tal. E eu fui lá na casa do meu irmão lá pra bater um papo. E... o que acontece? E em seguida, veio meu outro irmão gêmeos, que é o Fábio. Apareceu na porta. Cumprimentou, só que um semblante, assim... um pouco triste. E ele olhava assim e de repente um anjo veio atrás dele, segurou um ombro assim, colocou a mão no ombro dele, atrás, falou, chamou, vamos, já é a hora. E esse meu irmão, ele olhava assim pra mim, pro meu irmão, e chorava assim, com uma semblante de tristeza assim. E eu acordei e eu chorei de uma dor inexplicável. É uma dor como se você tivesse perdido um ente querido. Eu já senti essa dor, foi a morte do meu pai. Então eu sei que é uma dor familiar, tá? E era uma dor terrível porque eu sabia que o meu irmão estava indo para o céu. No meu ali, eu estava pensando assim, eu não fui arrebatado, nem eu, meu irmão. Eu fiquei desesperado. Eu acordei, foi de madrugada. Eu acordei, minha esposa
eu gritando, rungindo assim de dor e chorando. E eu acordei, minha esposa me acordou, ela acordou com esse choro. E ela falou: o que foi? Você tá chorando, tal? E era uma dor insuportável. Aí eu orei a Deus, tal, pedi para Deus revelar o que é. Mas Deus confortou meu coração. Aí até minha esposa, que eu falei, né, comentei, falou: então você ficou brincando, né? Mas brincadeira à parte, que isso não é nada de brincadeira. Mas o Espírito Santo me mostrou que seria só o princípio da dor de quem vai ficar. Quem ficar. Mas Deus, ele é tão amoroso, que ele não quer nem o filho se perca. Só que nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos nossas decisões. Então, independente do que religião que você tem que ter em mente uma coisa: é aceitar Jesus como um único suficiente de Salvador. Vou falar uma coisa aqui, às vezes alguém vai ouvir, vai ficar triste. Para chegar a Deus, você tem que passar, na palavra de Deus fala que a gente tem um intermediador, que é Jesus. Para chegar a Deus, você tem que passar por Jesus, você tem que aceitar Ele como um único e suficiente Salvador. É nosso intermediador. Vou te falar uma coisa: não é outra pessoa que você vai adorar, tá adorando, que vai chegar a Deus. Você adora a Jesus. Não adianta chegar a Deus, estou falando, não adianta chegar a Deus sem passar por Cristo, passar pelo sangue de Cristo. Então, é que eu estou cauteloso para falar, mas deu para entender. Então, se você adora, você crê em alguma outra coisa, eu creio nisso, mas creio em Deus também, em Jesus também, não. Há um só adorador. Então, você que é cristão e está desviado, ou sou desviado, em cima do muro, não é de Deus. Eu sou morno. Não, a palavra de Deus fala que ele vai vomitar, vai jogar fora a mornidão. Porque, como a mesma coisa em cima do muro. Em cima do muro, sabe de quem que é o muro? É do diabo. Que Deus não está em cima do muro. Então você tem que escolher um lado. Você entendeu? Eu só vou te falar uma coisa: inferno existe. E Deus, ele é misericordioso, que ele não quer que você vá. As coisas estão acontecendo, a guerra está aí. Isso aí é um princípio das dores. Pensa aquela nação lá, os filhos, homens de 18 a 35 anos, não pode sair, tem que ir para a guerra de qualquer forma. E aí, deixar seus filhos, deixar sua esposa, pensa a dor. Só que é evidente, o fim está próximo. Isso ou aquilo, não. Deus não está no negócio, não. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ele sabe a hora, o tempo certo. Ele está segurando. Nem Jesus não sabe o dia e a hora. Nem Jesus. Só Deus. Só Deus. Porque a palavra de Deus fala que os jovens, pessoas terão sonhos e visões. E eu tive sonhos. 3 sonhos. Então, eu não vou poder falar assim: só foi um sonho. Não. Eu sei que é Deus falando. Então, meu amigo, minha amiga, irmão ou irmã, vamos pedir a Deus, abrir o nosso coração, tirar todo o ego, tirar tudo aquilo que a gente atrapalha buscar a Deus. Vamos continuar trabalhando, seguindo a nossa vida, só que com algo diferente.
Você buscar primeiramente o reino de Deus. Primeiro o reino. As demais coisas serão acrescentadas. Então, é evidente, as coisas estão acontecendo, precisamos nos consertar com Deus. Você que não conhece a palavra, não conhece, não é convertido, tá? Aceita Jesus, tá? Não é pastor, não é igreja, não é placa de igreja que vai salvar você. Essa pandemia ela veio para dizer isso, que não é placa de igreja